Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, iniciaremos hoje o segundo livro da Torá, Shemot, nomes. A porção de hoje tem exatamente o mesmo nome do livro, né? Comumente conhecido por Êxodo, né? Esse nome Êxodo aí, né? Foi em razão da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Tá, mas o nome das porções, conforme nós enfatizamos sempre, ele é dado pelos primeiros versos daquela porção que é estudada. Então já começa assim: são estes, está logo no primeiro capítulo, né? São estes os nomes. Nomes Shemot. Nome Shem. Né? Por isso que a gente fala Baruch Hashem. Bendito seja o nome. O nome Yud-Rei Vav-Rei, do Eterno. Então, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Shemot são nomes. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Essa porção, ela começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 6, verso 1. Nós temos Haftarah, referência nos profetas, em Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, e em Isaías, capítulo 27, de 6 a 28, e depois do 29, 22 e 23. Na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, lá em Atos 7, aquele famoso discurso de Estevão, muitos falam em defesa, ali não é uma defesa, ele é um discurso onde ele mostra para todo o Sinédrio, rememora a história do nosso povo, e mostrando, na verdade, ali o real sentimento, do nosso povo em relação ao Messias, e provando ali que Yeshua era o Messias, ou é o Messias. E também Romanos 8. Então começa aqui falando dos descendentes de Jacó no Egito. Na sequência, nós temos a questão aí da desobediência das parteiras, em relação à ordem de Faraó, o nascimento e a educação de Moshe, de Moisés, o episódio onde Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Depois nós temos que ele toma conhecimento da morte do rei do Egito e no capítulo 3, o Eterno fala com Moisés, com Moshe, no meio da sarça ardente. No capítulo 4, ele concede poderes a Moisés, para que se apresente ao faraó. Na sequência, então, ele acata essa ordem e regressa ao Egito. No capítulo 5, ele e Arão, o Eterno nomeia Arão como seu porta-voz. No capítulo 5, então, eles conversam lá com o faraó, e em decorrência de uma primeira conversa, a coisa se agrava. É uma história que nós já conhecemos, e aí nós vamos estudar aí as minúcias dessa história. Então, depois dessa conversa, Faraó aflige ainda mais os israelitas, e os israelitas obviamente reclamam com Moisés e Arão. E no capítulo 6 já começa, tem a promessa do Eterno logo no verso 1, disse Adonai a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então, não percam a próxima porção, onde aqui o Eterno, de fato, ele começa a agir contra os egípcios em razão da conduta deles, de tudo que eles tinham feito ao nosso povo. Queridos, primeira coisa é o seguinte: por que nomes? Qual é a importância do nome? Nós sempre estamos falando sobre isso aqui, a nossa identidade. Cada um de nós tem uma identidade, e para o Eterno importa o que verdadeiramente somos e como nos apresentamos como filhos dele, como servos dele. O nosso nome causa algum impacto, tem causado algum impacto neste mundo?
Então o Eterno faz questão de nominar, por quê? Porque o Eterno havia feito uma aliança com Abraão, e obviamente ela passa por Isaac, e agora nós estamos aqui falando de Jacó. Jacó ele vai para o Egito, ele entra, e aqui fala que 70 pessoas estavam com ele. Os descendentes dele somavam 70 pessoas. E aí nós falávamos na nossa reunião de quarta-feira sobre uma pseudo-contradição. E aí mais uma vez eu enfatizo que não há contradições nas Santas Escrituras. É um cuidado que nós devemos ter. Existe um método de interpretação no mundo judaico, que se chama pardês, onde tem as camadas de interpretações, e essas camadas nos fazem chegar ao real entendimento toda vez que nos deparamos com algum texto que aparentemente ele apresenta algum tipo de conflito. Então é o que nós chamamos de conflito aparente. Ele é só aparente, ele não existe. Aí vai requerer de nós, aquilo que Shaul elogia lá em relação aos bereanos. Vamos conferir nas Escrituras se isso é assim mesmo. Nós crescemos aí, fomos instruídos ao longo de 2000 anos por um ensino um pouco enviesado, para não dizer muito enviesado, em relação, sobretudo, aí, ao que o originador desse movimento pretendia. A questão da intenção, da kavaná, ele fez isso com que intenção? E isso, gente, não é um episódio religioso apenas. Isso teve um impacto religioso, mas isso é um movimento político que começou lá no ano 321. Os nossos irmãos aqui, com certeza, estudam isso, sabem disso, que é o famoso decreto de Constantino. Isso é história. Qualquer um que digitar Constantino, decreto de Constantino, no Google, vai descobrir, consegue inclusive visualizar esse decreto lá em Louvre, lá na França, em Paris mais especificamente, esse decreto que é um documento histórico, e o que isso causou a partir dali. Ou seja, o objetivo era romper com Israel, criar um novo movimento político-religioso, onde tudo que o Eterno havia feito em relação a Israel, e aqui nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 4, onde o Eterno fala que Israel é o filho primogênito dele. Então Israel nunca deixou de ser uma nação sacerdotal. E isto também é muito claro quando nós cotejamos, comparamos com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, principalmente o texto de Romanos. Então, lá em Romanos capítulo 11, Paulo deixa isso extremamente claro na questão do enxerto. Então, coloca Israel, e ele começa desenvolvendo todo um raciocínio no início do livro de Romanos, falando, por acaso rejeitou Deus o seu povo? E ele próprio responde, isso é um recurso de exposição, se chama diatribe, ele próprio responde, evidentemente que não. A mesma coisa quando fala da Torá, quando fala da lei. É a lei pecado? É óbvio que não. Mas tudo tem a sua função, e o que Rabino Shaul, Paulo, faz é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E isso, gente, nós precisamos ter clareza, sobretudo por conta desse movimento político-religioso que nos ensinou de forma equivocada, enviesada, de que a lei foi abolida, de que a lei foi revogada, que após a vinda de Jesus, cujo nome hebraico é Yeshua, e a partir daqui eu não falo mais o primeiro nome, então toda vez que falar em Yeshua é o mesmo personagem que Roma pegou. Nós estudamos na semana passada sobre Yosef, José, e fizemos o paralelo da vida de José com a vida de Yeshua. José, sendo israelita, ele chegou no Egito, e eles transmudaram essa figura, passaram a colocar ele, vestiram ele como egípcio, cortaram o cabelo dele como egípcio, mudaram o nome dele, deram o nome para ele de Saferat Pané, enquanto o nome dele era Yosef. Então a mesma coisa fizeram com Yeshua, mudaram as vestes de Yeshua, mudaram a naturalidade dele de judeu para romano, e aí
começaram a ensinar que ele teria abolido a Torá, abolido a lei, né, e que depois da sua vinda não precisa de fazer mais nada, tudo foi feito por ele. Enfim, e aí nós temos inúmeros desdobramentos, né? Começa com Constantino aí, logo na sequência, por ato de Constantino, nós temos a convocação de um concílio que também trouxe extremos danos para o mundo espiritual como um todo. E quando nós olhamos as estratégias do nosso inimigo em relação ao comportamento e relacionamento com o nosso Deus, com Elohim, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nós percebemos as manobras, né? Nada mais é do que manobras no sentido de pegar os incautos, quais sejam aqueles que não são bereanos, aqueles que têm preguiça, muitas vezes, de conferir nas Escrituras se as coisas são de fato assim. Por isso, Shaul enaltece tanto os bereanos, porque nada obstante Shaul ser uma pessoa extremamente qualificada, obviamente ele era membro do Sinédrio, e todos conheciam a pessoa de extrema cultura, nada obstante tudo isso, né, as pessoas conferiam se o que ele estava falando era verdade. E nisso não há mal algum. Né? Muito pelo contrário, é preciso que seja dessa forma. Né? Yeshua chama a atenção dos mestres da lei, muitas vezes, que eles davam muito mais importância a questões externas do que a própria essência da lei. Né? Yeshua os questionava, falava: vocês não têm deslido? O que está ali? E às vezes pegava uma questão ou lhe apresentava uma questão com o objetivo de uma armadilha teológica, e por óbvio ele não caía nisso. Ele sempre buscou a Torá para todas as respostas. Nós temos isso muito claro quando ele é tentado no deserto, onde o próprio Hassatã apresenta para ele situações e ele dá o contexto correto da Torá. Diga-se, Hassatã também cita a Torá, só que cita, conforme nós sempre mencionamos aqui, a questão de sofisma. Sofisma é um raciocínio que começa de uma forma lógica, mistura um pouco de fermento, e a conclusão, por óbvio, é uma conclusão deturpada. É uma conclusão que levedou toda a massa. Então, nós partimos de um silogismo, né? Premissa verdadeira com maior, com outra premissa menor, vai resultar num raciocínio, numa conclusão verdadeira. O sofisma, você pega algo que é verdade, mistura algo falso e, obviamente, o resultado é algo falso. Yeshua percebia essas manobras e ele fez questão de buscar na Torá subsídios para que Hassatã não crescesse ali, não tivesse nenhum motivo do que acusá-lo em relação à transgressão da Torá. Se ele tivesse transgredido qualquer ponto da Torá, ele não poderia, por óbvio, ser o Messias. Pois não? Inclusive, a respeito dessa passagem, eu tenho uma dúvida, mas na verdade não é uma dúvida, eu quero ver se o meu raciocínio está correto. Dentro desse texto, Jesus é apresentado, né? Yeshua é apresentado lá, e a presença de Satã também. O que eu penso lendo esse texto já algumas vezes, e eu sempre permaneço nesse sentido, porque eu não encontro uma outra explicação. Talvez, se for diferente, eu vou saber agora. Mas, por exemplo, a gente sabe que fisicamente não dá para saber quem é Satã, não dá, fisicamente, né? Então, na minha concepção, é que quando Jesus, ou Yeshua, foi tentado ali, naquele deserto, há uma possibilidade disso ter acontecido dentro dele. Por que eu pergunto isso? Esse conflito dentro dele, porque não que ele estivesse endemoniado, pelo amor de Deus, não é isso. Isso. Por quê? Porque lá no texto diz o seguinte, que ele foi levado a um determinado lugar, aí depois fala, ele foi levado a outro determinado lugar. Se ele estava no deserto, como é que ele estaria em outros lugares, assim, imediatamente, corporalmente, fisicamente? Então, para mim, e ele estava em jejum, a gente sabe que ele estava, fisicamente ele estava fraco. Então, eu penso que essa luta dele foi interna,
nenhum momento eu discordo que isso aconteceu, mas eu penso que ela é interna. E muitas pessoas não conseguem entender nesse ponto. Acha que teve ali realmente uma presença, que, sabe, como se fosse duas pessoas. E eu não vejo dessa forma. Então, aproveitando que você tocou no assunto. Ok, vamos lá. A figura marcante de Hassatan, principalmente a questão conceitual, está lá em Jó. Né? Jó é apresentado ali como alguém submisso ao eterno, ao próprio. Né? Gente, peraí, quem criou o mal? O eterno. Alguém tem dúvida? O eterno criou todas as coisas. Né? A palavra é clara em relação a isso. Ele sozinho criou todas as coisas. O texto é claro nesse sentido. Então, Hassatan, ele nos prova, né? O papel dele de acusador é meramente um papel. Né? Nós falamos muito aqui no mundo judaico sobre a Yetzer Hará. Yetzer Hará é a nossa inclinação pós-pecado exatamente para o mal. É esse conflito que Shaul também fala lá em Romanos 7 e começa em Romanos 8 falando que não há nenhuma condenação para aqueles que já estão em Yeshua. Né? E aí, é claro, tem um contexto de condenação ali. E aí você me pergunta sobre a questão física. Por exemplo, no livro de Jó, foi a mesma situação. Hassatan dialoga com Deus e Deus ali lhe dá alguns permissivos para que ele atue na vida de Jó, né? Porque foi lançada ali dúvidas sobre o caráter de Jó. E aí nós conhecemos a história e nós sabemos que, ao final, a Maria Lúcia até citou esse texto hoje, depois de tudo que Jó passou, né, Jó declara o quê? Antes eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora não, agora, né, ele experienciou aquilo ali. Então, no caso de Yeshua, a mesma coisa, perfeitamente possível isso aí, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, quando nós temos que agir, nós estamos diante, sempre nós temos a opção de fazer o que é certo e nós temos uma luta interna, não é assim? Ou seja, nós temos duas naturezas, uma Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, que é muito mais forte do que a nossa Yetzer Hatov, que é a nossa inclinação para o bem. Então, quantas e quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos, nós acabamos fazendo aquilo que é errado. Ou seja, essa inclinação para o mal, né, ela prevalece. E se justificando, né, meu Deus? Exatamente. Não, eu sempre falo isso, nós somos expert em justificar as piores coisas. Nós sempre vamos encontrar argumentos humanos para uma autojustificação. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, claro que é exatamente isso, né? O entendimento é esse mesmo. Né? Não uma figura física, mas uma luta interna no sentido de fazer a vontade do Pai. E aí, qual que é a beleza de tudo? A beleza é que Yeshua deixa claro o tempo todo que ele não veio fazer a própria vontade. E isso é muito bom, gente, quando num processo de techuvá a pessoa compreende que o grande pecado, na verdade, ele se chama independência. Independência de quem? Independência de Deus. Então, lá no Éden, o que aconteceu não foi... que Eva peca e depois Adão peca e tal, mas o que aconteceu ali? O diálogo de Hassatan com Eva primeiro, né, foi no sentido de fazê-los igual a Deus. E aqui tem até uma passagem aqui que eu grifei isso, né? Eu coloquei uma observação a esse respeito, porque muitas vezes nós também queremos isso. Nós queremos aqui fazer-se Deus. Uma passagem que está aqui, quando o Eterno manda que Moisés tire as suas sandálias, né, descalça os teus sapatos, pois o lugar que estás pisando é terra santa, é sagrado. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aqui os comentaristas falam o quê? Que o fogo aqui, no caso da sarça, né, ele é uma forma, ou uma das maneiras que o Eterno usou para se revelar ao mundo. E quando a pessoa se aproxima demasiadamente desse fogo, a tendência é queimar-se, né, que pode levar até a morte.
E aí o que as pessoas falam? Que um relacionamento deturpado com o Eterno, né, quando a pessoa, o que aconteceu lá na Brit Hadashah em relação, um mago, me fugiu o nome aqui agora, né, que ele queria poder para ganhar dinheiro com o poder. Né? Então, aproximar-se demais desse poder, ou querer ser igual a Deus, né? Isso sem dúvida alguma nos causa prejuízo. Então, é o cuidado que nós devemos ter. Entendeu? Então, assim, querer ser igual a Deus, lá no Éden, essa foi a proposta. Né? Quando lança dúvida acerca do caráter de Deus, né, é colocado para Eva, não foi bem isso. O que o Eterno sabe que se vocês provarem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão iguais a Ele. Então essa proposta é uma proposta atrativa, é uma proposta que nos chama à independência. Então naquele momento o sentimento que estava em Eva e depois em seu marido foi exatamente a possibilidade de se tornar independente. E Yeshua tinha uma coisa clara: ele não queria ser independente, muito pelo contrário. Eu não vim fazer a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Então ele falava que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Sendo assim, uma pessoa dessa desprovida, né, de qualquer sentimento dela própria, com certeza tem uma probabilidade muito grande de ter êxito na caminhada com o Eterno. E Yeshua deixa isso muito claro. E nós somos chamados para seguir, ou para seguirmos esses passos, os passos de Yeshua, onde ele nos dá a mesma fórmula. Então, a única forma, ou fórmula de nós negarmos a nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, é nos despindo de nós mesmos, negando a nós mesmos. É a autorrenúncia. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo não é uma invalidação, é não fazer a própria vontade, sabendo que existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Pai. Esse é o absoluto da Torá. Nós temos a Torá como a vontade absoluta do Eterno. E ao contrário do que muitos pensam, a Torá não foi dada por Moisés, colocando assim, uma lei que foi dada para Moisés, e uma coisa de Moisés como se fosse algo humano. Lá em Neemias 9 fala que o Eterno, a Torá foi dada pelo Eterno, e aí sim Moisés é um mero instrumento do Eterno, obviamente para fazer o registro das instruções dele. Então fala-se da lei do Eterno. E comumente, isso é uma praxe no mundo judaico, falar a lei de Moisés, mas entendendo na hora que está falando da Torá e que é a lei do Eterno. Leia para nós aí, Gutierrez. Desceste, Neemias 9,13, desceste sobre o monte Sinai e falaste com eles desde os céus, e lhes deste julgamentos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Então é o Eterno quem fez isso. Yeshua se defendeu com essas palavras, com a Torá, em todo aquele o tempo todo. E qual que é a máxima, Francis Leide, com relação ao mundo tido por cristão? E é paradoxal isso. Isso requer mesmo uma análise aprofundada, como um bom beriano, como um bom seguidor de Yeshua, como alguém que está no processo de Teshuvá, que é analisar a Escritura e analisar aquilo que o próprio mestre, a quem dizemos seguir, falou. Então nós temos Yeshua lá em Mateus 5,17, ele dá início falando que não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim para fazer nada disso, não vim para abolir. Eu vim para cumprir aí no hebraico, é tornar pleno, para dar plenitude à vontade do Pai. E aí ele prossegue no raciocínio. Ele fala, ai daquele que pegar um mandamento, ainda que menor, e ensinar para alguém a transgredir, aquele que transgredir ou ensinar alguém a transgredir, fala o quê? Ele será diminuído. Então,
é uma tradução equivocada, porque o que significa essa passagem é que não estará no reino. Isso é superlativo de micro. Superlativo de micro é você pegar a menor partícula e colocar ela na máxima essência, ou seja, você não consegue nem ver. Ou seja, o que essa passagem está dizendo, até por um raciocínio lógico, né, onde que uma pessoa transgride a lei do Eterno, ensina a outra a transgredir e vai estar no reino, ainda que considerado pequeno. É óbvio que ele não estará. Né? E o que Yeshua está comunicando ninguém é que ele não estará. Né? Ele não será visto. Esse micro aí, ele não será visto no reino, ou seja, ele não estará no reino. E aí ele fala daquele que cumpre e ensina outros a cumprir. Né? Também é superlativo de macro. Então, ele coloca superlativo tanto para um quanto para o outro. Né? Aquele que fizer isso, aí sim, esse aí ele será honrado no reino. Entendeu? O problema é igual eu falei, são traduções. É que os céus e a terra, né? E ele prossegue, ele fala assim, até que os céus e a terra passem. Eu sempre falo isso, né? Tem céu acima de nós e nós estamos aqui na terra ainda. Então, até que os céus e a terra passem, e esses céus e terra passem, está lá em Apocalipse, onde existe a promessa, e vai acontecer, é óbvio, né, de que o Eterno fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra. Então, até que isso aconteça, Yeshua diz o quê? Que nem o Yud, que é a menor letra do hebraico, é a menor letra, ou um traço, um cotes, um tracinho ali, passará da Torá até que tudo seja cumprido. Então, essas são palavras de Yeshua. Só isso já seria suficiente para que eu não raciocinasse na possibilidade de transgredir mandamentos. Isso não faz nenhum sentido. A Yeshua já cumpriu por mim. A Yeshua cravou na cruz, que fala muito disso aí. Gente, o que ele cravou na cruz, também a passagem é clara. A dívida de quê? Que nos era contrário. Quando fala da maldição da lei, porque quem obedece à lei tem bênção, quem desobedece tem maldição. Então, desobedeceu e o contexto, toda vez que tem uma discussão sobre Torá, qual é o contexto? É que o entendimento é que se eu cumprir a Torá eu serei salvo. Salvação não é assunto da Torá. A Torá não nos foi dada para que fôssemos salvos por ela. Santificação. A Torá faz parte do processo de santificação, é depois da justificação e depois da regeneração, é o terceiro passo aí, entendeu? Então é óbvio que eu tenho que cumprir a Torá, tão logo eu entenda que o processo de salvação, a única forma de uma pessoa ser salva é por meio do sacrifício de Yeshua. Como que a pessoa era remida de pecado lá nos tempos, nos idos aqui sacrificiais? Ele tinha que matar um animal, tinha que fazer a degola ali, espargir sangue e tal, e o Eterno deixa claro, sem sangue não há remissão de pecados. Aquilo era uma forma de ensinar que viria o Messias, que ele sim pagaria o preço por nós, que foi exatamente o que aconteceu. Então a morte dele nos substitui no aspecto sacrificial. Agora, uma vez que eu estou justificado, aí agora eu entro justificado, e Yeshua fala que importa nascer de novo, regenerado, aí eu entro no terceiro processo, que é o processo da santificação. E da santificação a própria Torá fala o quê? O que está lá em Pedro, por exemplo, ele repete a Torá. Sede santos, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou santo. Sem santificação, ninguém verá Adonai. E Yeshua fala também na oração sacerdotal, santifica-os na tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem os termos. No original santifica-os na Torá. A palavra do Eterno é a Torá, está aqui. A Torá é a verdade. O que Yeshua apregou o tempo todo. Então o que é pecado, pastor? Até o conceito de pecado. Para quem fala que não tem lei, se não tem lei, não tem pecado. Simples assim. Não, nós não estamos mais debaixo da lei. Como assim?
Então, já que não estamos debaixo da lei, também não tem pecado. Paulo fala isso, desenvolve esse raciocínio em Romanos. Onde não há lei, não há pecado. Não é? E 1 João capítulo 3, verso 4 fala o quê? Pecado é a transgressão da Torá. Esse é o conceito bíblico de pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Então, como pecar se não houver aqui um tipo que eu transgrida? Né? Eu falo sempre isso aqui, né? Um princípio do direito penal é que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para que algo seja crime, tem que estar descrito na lei como crime. Está na Constituição também. E é um princípio constitucional. A Torá é a mesma coisa. Para ser pecado, tem que estar descrito como pecado. Como que eu vou saber que é pecado? E Paulo fala sobre isso. Eu não conheceria pecado se a lei não me dissesse o que é pecado. Como é que é possível ser santo se você não conhece essas leis? Então, assim, são raciocínios antagônicos que isso foi nos incutido aí ao longo de 2 milênios. É exatamente isso que nós precisamos resgatar. Por meio do nosso povo, nós, quando fomos em Jerusalém a primeira vez, o que nós percebemos, fomos em Israel, o que nós percebemos é exatamente isso. A água que saiu daquela fonte chegou aqui turva. Aquela brincadeira do telefone sem fio. Foi dito, a mensagem saiu de lá e chegou aqui. Qual é a mensagem? Quem reportou a mensagem alterou muita coisa dessa mensagem. E o nosso papel, por óbvio, é resgatar isso. Resgatar isso não porque é uma vontade humana, não. Dentro dos padrões absolutos da Torá. O nosso povo tem a Torá como a verdade absoluta de Deus. Esse é o padrão. Por isso que eu digo sempre, não é o que eu digo, não é a minha vontade, mas é a vontade do Eterno. Manifestada onde? Na Torá. E mais uma vez, nenhuma passagem das Escrituras. A Torá são os 5 primeiros livros. Após Josué, por exemplo, o 6º livro, até Apocalipse, não tem absolutamente nada, não pode ter absolutamente nada que contraria a Torá. O que é o Novo Testamento? Brit Hadashah, ou Renovação da Aliança. A Brit Hadashah é o funcionamento da Torá. É a Torá na vida prática, no dia a dia. E aí, quando nós pegamos aqui os ensinos dos discípulos de Yeshua, nós percebemos claramente. Então é impossível conhecer a Brit Hadashah, Novo Testamento, sem conhecer a Torá. Por exemplo, lá na Brit Hadashah fala a famosa discussão de relações sexuais ilícitas. Yeshua fala lá de relações sexuais ilícitas. Bom, onde está o conceito de relações sexuais ilícitas? Na Torá, é óbvio. Está lá em Levítico 18. Tem uma lista do que é relações sexuais ilícitas. E aí é outra contradição. Olha que coisa maluca. Atos está onde, gente? Está na Torá ou está na Brit Hadashah? Está no Novo Testamento, Atos. E Atos ficou estipulado no primeiro concílio, que é denominado Concílio de Jerusalém, alguns requisitos para as pessoas que não eram judias, não fazia parte ali de Israel, para as pessoas que se achegassem, o que elas teriam que fazer. Então, Atos 15, a partir Atos 15, tem toda a discussão do concílio, e lá no verso 19 e 20, fica estabelecido por Tiago ali, olha, eu penso que nós devemos fazer isso, isso e isso, não vamos exigir muitas coisas dessas pessoas que estão se achegando, mas que se abstenham da idolatria. Primeira coisa, idolatria. Gente, o princípio máximo do judaísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Acabou. Esse é o princípio máximo. Por isso que as pessoas não compreendem muitas vezes, mas por que o judeu não aceita? Gente, chegar com trindade para judeu, isso aí é loucura. Isso é idolatria. Isso é inaceitável. Com base em quê? Com base numa cultura? Não, com base na Torá. É o que o próprio Yeshua também fala em Marcos 12, 29,
o escriba chega para ele e pergunta: qual é o principal mandamento? Mas a Elda, né? Yeshua repete a mesma coisa. É Yeshua declarando que o Pai é absoluto. Né? Tem um momento lá que ele fala: eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Né? E aí é óbvio que nós sabemos, né? Historicamente nós sabemos que a natureza de Yeshua, isso no mundo judaico é absolutamente tranquilo, não tem nenhuma grande discussão acerca disso. Nós reverenciamos Yeshua e compreendemos o papel dele. Agora ele tem um papel, é o papel de caminho. Ele não é o destino. Ele fala que ele é o caminho. Quando ele fala que ele é a verdade, por quê? Porque ele apresenta a Torá de forma correta para nós. Quando ele fala assim, quando ele fala lá que ele vai cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O termo não é aliviarei, é incentivarei. O termo ali é de incentivo. É de quê? De mostrar a essência da Torá. Por quê? Estava pesado demais. Por exemplo, gente, a questão do Shabat. O Shabat é um presente de Deus para a humanidade. Não é, tem gente que fala assim: isso é presente para judeu, isso é coisa de judeu. Não, é para a humanidade. O Shabat foi criado lá no Éden. Então, é lógico, aí depois, tanto é que o mandamento é lembra-te. Senão seria uma ordem imperativa ali, no sentido de instituição de Shabat. Não, mas coloca o quarto mandamento como lembra-te. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Lembrar de quê? De algo que tinha sido esquecido. Nós estamos tratando aqui de 400 anos de escravidão. São 400 anos de escravidão. E eu falava com o Gutierrez essa semana, uma pessoa que fica uma semana fora da congregação, o que acontece com ela? Ela começa a se esfriar, uma semana só. 2 semanas, ela esfria mais um pouco. 1 mês, nem se fala. 1 ano, imagina, 1 ano sem contato com o corpo. Imagine 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Gente, isso é inimaginável. Não é? Então, quer dizer, tudo isso cai no esquecimento. E lá em Mateus 24:12, em Mateus 24:12 fala onde está a raiz de tudo isso. Numa tradução que nós usamos aqui, abre aí, por favor. Não, judaica, você está com uma, abre aí 24:12. A judaica é melhor. Não, pode ler nessa aí primeiro. Essa aqui é uma tradução do mundo evangélico, é uma das melhores que tem. Os adventistas, gente, são extremamente estudiosos, são zelosos, sobretudo aí com relação ao Shabat. É um grupo por quem tenho grande admiração. Tenho amigos lá na igreja adventista, principalmente em Coronel Fabriciano, Jurandir, Lative, tinha o Renato lá. Então, assim, são pessoas do nosso coração. Extremamente estudiosos. E tem uma tradução aqui que ela é a tradução do Novo Mundo. É uma tradução muito, muito fiel também. Então, eu respondi algumas perguntas essa semana de internautas sobre qual Bíblia que vocês usam. Nós gostamos de usar todas. Por quê? Porque nós fazemos comparações. Nós vamos comparando. Eu tenho aqui esse livro aqui, Torati, Minha Torá. Lógico, é um livro hebraico, mas eu tenho aqui também João Ferreira de Almeida. Eu estudo com várias versões, e aí nós detectamos o quê? Que muita coisa foi alterada com o objetivo de nos enganar, de nos afastar de um relacionamento rígido com o Pai. Lê, por favor. E por causa do aumento do que é contra a lei... Só um minutinho, peraí. Deixa eu pegar essa passagem aqui na minha versão, que é João Ferreira de Almeida. Olha aqui, porque todo mundo sabe esse verso de cor. 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma assertiva, é uma frase aparentemente inofensiva. Agora, olha o dano espiritual que essa frase provoca
quando ela está distorcida do seu contexto. Então eu vou ler de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Agora olha a versão aqui da Novo Mundo e depois olha a tradução hebraica. Novo Mundo. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Gente, por causa do aumento do que aumento das pessoas que são contra a lei, contra a Torá. Olha que doideira. E isso está numa Bíblia cristã, Novo Mundo, todo mundo pode conferir. Agora olha a tradução hebraica. Mas, e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Olha aí, gente, por que o amor diminui? Porque a pessoa vai se distanciando da Torá. O que é a Torá? Instrução e ensinamento de Deus para nossas vidas. Exatamente. Salmo 119, gente, é um tributo de Davi em relação à Torá. Né? Ele fala que é lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. Está falando da Torá. A Torá do primeiro verso até o último. Falando da Torá. Então, por que o amor esfria? Por causa do crescente distanciamento da Torá. É exatamente isso que o movimento político religioso fez. Cortou laços com Israel. Não estamos mais debaixo da lei. Esse negócio de Torá, isso é coisa de judeu. E montaram um movimento paralelo. Se pegar isso aí na iniquidade, né? Iniquidade do grego, anomia. Que há ausência ou negação, lei. Tem que desenvolver esse raciocínio. Bom, o que é iniquidade? Iniquidade vem da palavra grega anomos. A, prefixo negação, nomos, lei. Contra a lei. Então, iniquidade é contra a lei. Toda vez que vocês virem a partir de agora, iniquidade nas escrituras, está dizendo que é algo contrário à lei, contrário à Torá. E toda vez que lê a palavra lei, tem que saber que lá no prefácio, quando na sua Bíblia está escrito lei, é a tradução da palavra Torá. Torá, porque não significa só lei. A lei faz parte da Torá? Faz. Mas é instrução, ensino. Num conceito amplo, é instrução. É a palavra do Eterno para nós, as instruções, as santas instruções do Eterno para nós. E aí nós fica fácil, quando nós começamos a pegar essas discrepâncias nas traduções, isso acende alertas para nós. E outra coisa, a questão lógica, conforme eu falei sobre Mateus 5,17. Se Yeshua não veio para abolir, como que tem gente que fala que ele aboliu? O que ele cravou lá no madeira, afinal de contas? E nem é cruz, é madeira. O que ele cravou lá no madeira, afinal de contas? O escrito de dívida que nos era contrário, ou seja, eu devia, você devia, todos nós devíamos. Porque a Torá, gente, o que a Torá faz conosco? A Torá nos mostra quão pecadores somos. A Torá nos mostra essa Yetzirah, a nossa inclinação. E só tem um jeito de vencer a inclinação. É cumprir a fórmula que Yeshua nos apresenta e que é extremamente difícil. Negar a nossa vontade é algo que é impossível. Enquanto nós estivermos aqui com este corpo corruptível, é impossível. Porque todos nós sabemos, gente, nós pecamos de 4 maneiras: pensando, falando, agindo e omitindo. Então é ação, omissão, pensamentos e palavras. 4 maneiras. Você pode ser santo em 3. Se você não for santo na 4, se você tiver um pecado, você não vai para o mundo vindouro. Então, a questão do pensamento, por exemplo, quantas e quantas vezes nós produzimos os nossos pensamentos? Na maioria das vezes. Mas de vez em quando acontece com vocês de vir um pensamento, de onde que isso veio? Então, só isso nos derrubaria. Misericórdia, o que eu estou fazendo? A questão do nosso olhar. Será que de fato nós estamos colocando só coisas boas diante dos nossos olhos? O salmista fala que não colocarei nada ruim aí, que contraria a tua santa instrução diante dos meus olhos. Os olhos são a janela da nossa alma. Diga-se, da nossa mente e coração. Então aquilo que nós olhamos está passando pelo padrão do Eterno?
aquilo que nós falamos, quando somos fechados no trânsito, ou quando alguém nos irrita muito, né? Aquilo que falamos no nosso dia a dia, nós estamos seguindo rigorosamente os padrões da terra? É possível manter o casamento sem a Torá? Gente, é impossível se nós não tivermos isso bem definido, né? E entender aí os passos de Yeshua para que dependamos exclusivamente do Pai, nós não vamos vencer. E aí outra coisa interessante é o seguinte, olha o que Yeshua fala, que aliás, que a palavra fala assim, e o Eterno, ou seja, e Deus estava em quem? Em Yeshua, e Deus estava em Yeshua, fazendo o quê? Reconciliando com quem? Consigo mesmo. Consigo. E Deus estava em Yeshua reconciliando consigo, com Deus, o mundo. E aí a palavra fala o quê? Que Ele nos deu um ministério. Qual? Da reconciliação. Ou seja, nós temos o mesmo papel de reconciliar o mundo com Deus por meio de Yeshua. Gente, a palavra também é clara quando diz: há um só Elohim, um só Deus. Quem? O Eterno. O Pai, óbvio. E um só mediador. Quem? Yeshua, claro. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então a figura é muito clara, não dá para confundir isso, não tem como confundir. Só que tem manobras textuais e manobras espirituais para que as pessoas continuem na idolatria. Por quê? Porque idolatria é o pecado mais grave da Torá. Por isso que está lá na Brit Hadashah, em Atos 15, primeira coisa, abstenham-se da idolatria. A palavra fala também, aquele que não confessa que Yeshua veio em carne, não é de Deus. A palavra também diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um Deus o pecado sai do mundo. É assim que está escrito? O que está escrito? Por um só homem. Gente, princípio da isonomia, da paridade. Se Yeshua tivesse qualquer superpoder para passar pelo que ele passou, nós estamos diante de um teatro, então. Então Isaías 53 você pode jogar fora. Então isso é questão de lógica. Agora, por que é tão difícil entender? Porque são 2000 anos de doutrina. Isso é doutrinação. E aí nós fazemos coisas induzidos porque nós não analisamos. É só ler as Escrituras. É o que Yeshua fala. Peraí, vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não têm lido as Escrituras? Pois não. Concordo. Eu só quero tirar uma dúvida, tá? O senhor falando que existe um só Deus, né? E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Aí no livro de João, no capítulo 1 fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Yeshua é o caminho, eu não trato Yeshua como Deus. Sim. Tem que fazer assim. Mas aqui na palavra fala que ele era Deus. Como que eu explico essa? Não, é que está. Você acabou de falar que a palavra era Deus, não Yeshua. Quem colocou Yeshua aí? Outra coisa também, quando a gente estuda o original, aí dá a palavra Elohim, né? E Elohim ele vem no seu grau absoluto e também no substantivo. Então tem que ter essa diferença ali. Ele fala que a palavra é majestosa, né? Ele não vem no grau absoluto ali, se referindo ao Eterno. Quando Yeshua, por exemplo, se apresenta, Yeshua, é igual aqui, por exemplo, né, nessa porção aqui nós temos um anjo que aparece para Moisés, né, e logo na sequência nós temos falando que quem apareceu para Moisés foi Deus. Mas o que está escrito? Quem apareceu para Moisés aqui? O anjo. Um anjo. Um malá, um enviado, um mensageiro. Agora, esse mensageiro, ele tinha autoridade de Deus? Claro. Então, ele estava ali como mensageiro,
agindo exclusivamente em nome do Eterno. Era a boca do Eterno, era a vontade do Eterno, e só fez o que o Eterno determinou. Os profetas, né? Assim diz o Eterno. Exatamente, todos os profetas, quando eles citavam essa frase, assim diz o Eterno, Adonai, ou o Senhor, né, tem nas traduções, a partir dos dois pontos ali, não é o profeta que está falando, quem está falando é o Eterno. Então é palavra do Eterno. Né? O Eterno dá ordem para Moisés e fala, não nessa porção, mas um pouco mais para frente, fala que o Eterno seria como o próprio Deus. Né? Ou melhor, que Moisés seria como o próprio Deus. E Moisés era Deus? Não. Então, gente, quando se tem um princípio, né, estabeleceu-se um princípio, todo o raciocínio é desenvolvido para não contrariar aquele princípio. Por exemplo, João 1, de 1 a 3. Né? No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, né? E tal, e depois fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e tal, como ficou no unigênito do Pai. Isso tem um contexto, né, no sentido de dependência e obediência. Isso tem todo um contexto. Agora, pegar isso isolado vai contrariar o princípio. O primeiro deles é o do Shema. Né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. E outra coisa, vários textos onde o próprio Eterno fala assim, eu, o Eterno, o Adonai Elohim, fiz todas as coisas. Eu, sozinho. Ele disse que estava sozinho. Então, peraí, quem está falando a verdade aqui? Entendeu? E aí a outra máxima de interpretação é aquilo que eu falei. A Torá, primeiro é a Torá, depois, né, pela ordem aqui, todos os demais escritos, que o conjunto se chama Taná, né, que é Torá, os profetas e os demais escritos, e depois, hoje para nós, tudo que está na Brit Hadashah. Brit Hadashah, hoje, no Novo Testamento, são documentos históricos que atestam, né, que eu falei, é o funcionamento da Torá. Nada pode contrariar a Torá. São documentos válidos, obviamente, tudo que está ali nós temos que seguir. Por quê? Porque está em perfeita harmonia com a Torá. Entendeu? Agora, para chegar nisso aí, nós temos que entender o contexto. Né? O Eterno tem uma aliança com Israel. Abram faz parte da porção de hoje, 4, 22. Êxodo, Shemot 4, 22. O Eterno aqui dando ordem para Moisés: dirás a Faraó, assim diz Adonai, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Mas espera aí. Ler essa passagem, gente. Imagine que você lendo essa passagem. Não, isso é Velho Testamento, né? Aí você está lendo essa passagem, só que lá na Brit Hadashah fala muito de primogênito. O primogênito da criação. É o que eu estou dizendo, tem contexto. Quando que Yeshua se torna primogênito da criação? Tem um contexto. E que é provado pelas próprias Escrituras. Mas aqui o Eterno está dizendo o quê? Assim diz o Eterno, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, verso 23, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O Eterno pega a coletividade, que é Israel, todo o povo que estava ali, né, e manda dizer para Faraó: se você não deixar ir, eu vou matar o seu primogênito. E matou o quê? Nós sabemos que na sequência aqui morreram todos os primogênitos que existiam. Isso é um princípio de hermenêutica. Mas com toda, né, óbvio que segue uma lógica isso aqui. Né? Não é textos isolados. Pegar textos isolados, gente, é um perigo. A gente sempre cita aqui os vários e mesmos exemplos. Adonai é o meu pastor, e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Isso é uma verdade. É óbvio que é uma verdade. Agora, é verdade para quem? Para quem está debaixo desse pastoreio. E aí nós pegamos o quê? O mundo inteiro citando o Salmo 23. Senhor é meu pastor, e nada me faltará, me faz andar sobre o meu... Não é isso que está dizendo aqui.
fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está debaixo da vara e do cajado do Eterno? Então tem contexto, e aí a coisa fica generalizada. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem gente que pula de prédio falando que eu posso todas as coisas. Toma veneno, a gente vê isso direto, né? Não, aqui fala que se eu for picado por uma cobra, eu tomar veneno, nada vai me acontecer. E o cara toma e morre na frente das câmeras. Seria tentar Deus, né? Exato, e fora de contexto, não é esse o contexto. O contexto, sistemática, né? Versículo. o contexto é aquilo que acontece com Shaul quando ele é picado por cobra ali, naquele momento do naufrágio. Ali tem um contexto. Ele foi picado e todo mundo achando que ele fosse morrer. Ali se cumpre essa palavra. Todo mundo esperando ele morrer, cair duro ali, e ele prossegue normal. Ou seja, aquilo não fez mal para ele. Agora, por quê? Porque, obviamente, o Eterno estava com ele. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Aquela passagem que fala sobre Yeshua. E Deus, assim como Deus ungiu a Yeshua, o Netzarim, o Nazareno, com o Ruach HaKodesh e poder, com o Espírito Santo, com o Espírito do Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quem é oprimido do diabo, gente? Deixa eu completar a frase. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Então, o Eterno dá poder para ele, unge ele com o Ruach HaKodesh, com o Espírito dele, e por causa disso ele saía fazendo todas as coisas que ele fez, curando a todos os oprimidos do diabo. Quem são pessoas oprimidas pelo diabo? As pessoas independentes. Todos nós temos arrependimento. As pessoas Estão distanciadas. Por causa do crescente distanciamento da Torá, essas pessoas vão sendo afligidas pelo diabo, diga-se, pela Yetzer Hará, pela inclinação para o mal, cada vez mais. Cada vez mais. É permissão, né? Para ser atingido. Gente, o Eterno fala assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. E o Eterno dá a cola. Escolham, pois. Mas tem gente que escolhe a maldição. E aí? Uma pessoa não pode escolher a maldição e pretender herdar a bênção. Isso é contraditório. E tem muita gente que faz isso. Escolhem a maldição e quer herdar a bênção. Não tem jeito. Não tem jeito. Queridos, então eu comecei falando dos nomes, a importância do nome, da identidade. O Eterno aqui, ele provava o nosso povo, desde quando ele fala com Abraão, ele faz o pacto com Abraão, ele disse que a descendência de Abraão seria ou estaria no momento da história em escravidão, e que eles sofreriam ali por muitos anos. É o cumprimento do que o Eterno falou para Abraão. Agora, o fato de o Eterno ter falado com Abraão significa que foi o Eterno que provocou essa situação? Uma coisa é a onisciência do Eterno. O Eterno sabe todas as coisas. Agora, é óbvio que ele não interfere no curso da história no tocante à nossa vontade. A única coisa que o Eterno não faz, é a única coisa que ele faz todas as outras coisas, mas a única coisa que ele não invade é a nossa vontade. O nosso livre-arbítrio, ele é preservado o tempo inteiro. E voltando na questão do pecado, gente, só para compreender a nossa natureza, e só quem compreende essa natureza é que passa pelo verdadeiro processo de techuvá, porque tem muita gente que está fazendo o processo de techuvá e acha que é bom. Então, precisa compreender a natureza, a nossa natureza.
né? E só compreendendo essa natureza pecaminosa é que nós temos condições de fazer todo o processo de retificação. E aí, é isso que nós temos que ter em mente. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, onde pois a jactância? Né? Nós temos que nos orgulhar aqui de quê? Né? Então, assim, o que o Eterno nos dá hoje, e sempre foi assim, igual tem gente que fala assim, não, hoje nós estamos debaixo da graça. Gente, sempre foi graça. O salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecam ali, eles deveriam morrer. Não morreram por causa da graça. E todos os demais subsequentes, depois vem Caim, né? E todos os outros, é graça o tempo inteiro. É graça o tempo inteiro. Então, não estar debaixo da lei é não estar debaixo da maldição da lei. Porque aquele que não cumpria, quando o Eterno coloca uma bênção e a maldição, a bênção tem a ver com obediência, desobediência tem a ver com maldição. Matou alguém, tem consequência, vai colher os frutos daquilo ali. Então, isso que mostra a nossa natureza. E para provar isso, é aquilo que eu sempre falo aqui, quem em sã consciência pode fazer aqui hoje um juramento ao Eterno, no sentido de: Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou pecar contra o Senhor. Quem é capaz de fazer isso? Entendeu? Se nós pecamos por palavras, pensamentos, atos e omissões, quem em sã consciência faria um negócio desse? Então prova o que, gente? O nosso livre-arbítrio foi comprometido. É por isso que eu falo, o querer ser independente foi comprometido lá no Éden. E é lógico, né, sendo descendentes de Adão e Eva, nós herdamos isso deles. Então isso está em nós. É por isso que Yeshua fala que tem que nascer de novo, porque tem que morrer para essa natureza de querer fazer a própria vontade e passar por um processo de regeneração. Vocês são gerados de novo. N textos que falam sobre isso. Então, por isso, e aí fala assim, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E essa água aí, gente, não é lógico, tem a simbologia do batismo, mas essa água aí é a palavra. É a palavra, é a exatidão da palavra. É a Torá. Isso é significado de Torá, águas vivas. Quando Yeshua fala lá com a samaritana, fluirão rios de água viva. Isso é palavra, isso é retificação, isso é novo nascimento. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino. Não estará no reino. E aí a dificuldade, por exemplo, de compreender que Yeshua estava falando com um expert da lei, com um mestre da lei, né, com alguém que sabia Torá de ponta a ponta, extremamente atencioso com os princípios, do jeito que fala lá em Atos, né? E fala assim, todos eram zeladores da Torá, todos eram zelosos da Torá, ou seja, pessoas piedosas que amavam o Eterno e faziam de tudo para cumprir a Torá. Agora, qual que é o erro? O erro está em cumprir a Torá, achando que pelo fato de cumprir vai ser salvo, sem Yeshua. Coloque Yeshua de lado e fala assim, não, se eu cumprir eu serei salvo. E aliás, o Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala que se realmente nós pudéssemos superar essa barreira do livre-arbítrio aí que eu mencionei, se nós pudéssemos fazer isso, aí sim, a lei seria para salvar. Né? Mas a lei, ela nos aponta a nossa condição. E aí quando nós percebemos essa condição, sobretudo nesse quesito livre-arbítrio, nós falamos o quê? O que os nossos antepassados falaram ali no discurso de Pedro. Que faremos, irmãos? Ou seja, eu estou perdido, eu estou frito, eu preciso de um Salvador. Eu preciso realmente de alguém que me coloque de novo no caminho. E isso só é possível por meio de Yeshua. Então esse é o papel de Yeshua. Então salvação tem a ver com Yeshua. Santificação tem a ver com a Torá. A partir do momento que nós nascemos de novo, aí sim, agora eu vou andar em obediência. Agora eu sei que de fato eu transgredi.
E a outra questão, gente, com relação a quem não nascer de novo, da água e do Espírito, aí vem o exemplo do batismo. Qual é a finalidade do batismo? Remissão de pecados. Serão batizados em nome de Yeshua para remissão de pecados. O que é pecado mesmo? Mas se uma pessoa não sabe, não conhece a Torá, não é? E ela é batizada sem conhecer a Torá, e aí? Tomou um banho. Gente, é por isso que João Batista pregava a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras, não sei o que. Yeshua veio, a mesma coisa, arrependei-vos. Pedro vem, a mesma coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para remissão de pecados. Ali estava esclarecendo para todo o nosso povo acerca daquele que viria com essa função. E como eu digo sempre, gente, na Haftará de hoje, dessa porção, lá em Atos 7, Estevão faz aqui a defesa dele, entre aspas, o discurso dele, onde ele chama a atenção do nosso povo que Moisés escreveu sobre Yeshua. O que Moisés escreveu? Um de cada vez. Será maior que eu. Que o Eterno escolheria alguém dentre o povo. Não falou que vinha alguém que seria extra terra ou extra terreno, né? Não falou nada disso. Ele falou assim: o Eterno, do meio do nosso povo, nomeará um profeta semelhante a quem? A ele, semelhante a ele. E aí o que ele adverte? A ele ouvi. E ai daquele que não ouvi. Então Moisés escreveu sobre isso. E Estevão estava aqui na Haftará de hoje, fazendo exatamente. Hoje, isso está escrito na Torá. Moisés falou que seria assim. E agora isso está se cumprindo. Abra um parênteses aqui. Quando nós lemos hoje todos os escritos do nosso povo, a parte ortodoxa, diga-se, aquela que não crê que Yeshua seja o Messias, tudo que eles falam acerca do Messias se encaixa perfeitamente em Yeshua. É Yeshua, assim, estampado a não mais poder. Mas como assim? Por que eles não veem dessa forma? Por causa de 2000 anos de ensino equivocado. É alguém que quer pregar esse Yeshua para ele, não quer pregar Yeshua na verdade, prega Jesus, né? Apresenta Jesus com natureza distinta da humana, o que é inaceitável, porque o Messias teria que descender da tribo de Judá, tinha que ser descendente de Davi. Tem uma série de requisitos que todos se cumprem em Yeshua. Só que a mensagem distorcida é apresentada para eles. Eles falam assim: é impossível, não pode ser. E aí eles refutam, é lógico. Por quê? Porque tem uma barreira, gente, intransponível. Isso para o sincretismo de Roma, né? Exatamente, por causa desse sincretismo, por causa de tudo que aconteceu na história com esse objetivo. Então, lá em Romanos explica isso também. Fala que veio esse endurecimento aí para dar tempo agora das nações ou das 10 tribos, né, voltarem para o seu lugar, para a sua posição. E é óbvio também que todos hoje, sem exceção, todos aqueles que quiserem se achegar, não tem como fazê-lo fora de Israel. Isso está na Brit Hadashah. Ruth também, né? Ruth fala o quê? O que Ruth fala? O seu Deus? O seu povo? Peraí, não é outro povo? Ela não era considerada uma... Vários, né? Ela, aquele que veio junto com Josué também, ele se filiou, né? A fé de Josué ali, o Caleb também não era. Assim, Não, Caleb era. Ele não
Tem o caso lá de Cornélio, lá na Brit Hadashah, que é o primeiro pós-Yeshua que é enxertado. Né? E esse enxerto, gente, está em Romanos 11. Mas espera aí, fala que é enxertado, e aí pega a tradução depois, antes. Pega a tradução para você ver que coisa interessante. Pega umas 3 versões que você vai encontrar. Tem essa aí, tem a João Ferreira, tem qualquer outra que você... As versões falam assim, que numa versão maldosa, fala assim, e foi enxertado no lugar deles. A versão, uma outra versão cristã, fala o quê? Foi enxertado no meio deles. Enxertado no meio deles, ok. Mas quando fala enxertado no lugar deles, para corroborar a teologia da substituição, é para dizer que Israel não mais faz parte, entendeu? Quer dizer, uma coisa maldosa que fizeram, e isso está aí, rodando por aí, e tem muita gente que não atenta para isso. Por exemplo, lá em Efésios 2, a partir do verso 10, 11 e seguintes, fala o quê? Vós, antes, eram, ou fala o texto lá, éreis gentios. Isso é passado, vocês eram, passado. Mas agora, né, vocês foram aproximados. Vocês estavam sem Deus, sem aliança, sem promessa, sem Messias, vocês não tinham nada. Agora vocês foram o quê? Aproximados da família de Deus, de Israel. Agora vocês têm o Messias e Yeshua. Então agora, e a palavra fala o quê, gente? Que será um só rebanho e um só... Será um só rebanho e um só pastor. Como assim? E está pregando por aí afora que são 2 povos. Então, tudo que o nosso povo passou, aqui agora, relacionando aqui a porção de hoje, tudo isso foi em vão. Né? Então, o Eterno está falando aqui que Israel é o seu primogênito. Vem nos Salmos aí que o pacto com Israel é eterno. Jeremias 30. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. A Brit Hadashah foi anunciada profeticamente por meio de Jeremias. Jeremias 31 e 31. Que está lá em Hebreus 8. Então, Hebreus 8:8 cita, melhor dizendo, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, presta atenção nisso aqui, gente. Eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança. Não é farei uma nova aliança no sentido de estou descartando um e vou fazer outro, não. É renovarei a minha aliança. Renovarei a minha aliança com a casa de quem? Israel e de Judá. Gente, pelo amor de Deus, isso está na Brit Hadashah. Hebreus 8, verso 8. Repetindo Jeremias. Eis que vem dias, diz Adonai, que renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde que está gentio aqui, gente? Onde que é gentio aqui? Bom, mas os gentios vão ficar fora? Não. Quem quiser, o gentio ele vai se enxertar em Israel e vai tornar um só povo com Israel. É o caso de Ruth. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Haverá uma só lei, tanto para o estrangeiro. Uma só Torá, isso tem vários versos, uma só Torá, tanto para Israel quanto para o estrangeiro. Gente, nós cantamos aqui hoje que Mitzion Tetze Torá, né? De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías fala do reinado de Yeshua, do reinado messiânico, onde Yeshua reinará com cetro de ferro, e fala sobre as nações, que as nações que não obedecerem, acontecerá o que com elas? Serão arraigadas. Isaías 2:3, né? E muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Adonai, a casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Gente, esse verso de Isaías põe os nossos irmãos lá confusos. Porque a Torá foi dada aonde? Deserto. No deserto do Sinai. No Sinai. Como que a Torá foi dada no deserto do Sinai e fala aqui que sairá de Jerusalém?
E aí? Que é futuro, né? Reinado Mashiach. Falando do reinado messiânico. E eles entendem que o Mashiach vai fazer isso, mas eles não conseguem compreender que se enquadra perfeitamente na figura de Yeshua. E aí o ponto é, por que de Jerusalém? É o lugar que o Eterno escolheu ali. O lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome, né? Desde a época de Salomão. Um lugar santo, né? Ele é santo, ele O sacrifício de Isaac é exatamente no local do templo, o Monte Moriá, é onde estava construído o templo. Por isso que hoje lá isso é um barril de povo. Porque tem uma mesquita exatamente nesse lugar hoje, uma mesquita muçulmana. Um local extremamente sagrado também para o nosso povo. Os muçulmanos lançou o míssil lá e Israel defendeu, né? Até isso, hein? Então, queridos, o que o Eterno disse para Abraão, no sentido de que o nosso povo passaria por essa escravidão, nada mais foi que um teste de fidelidade. O tempo todo é isso, né? O Eterno, ele requer de nós um dos requisitos do que comumente chamamos de fé, que na verdade não é fé, é emuná, né? Emuná é confiança, fidelidade. Confiamos na palavra do Eterno? Sim, confiamos. Onde está a nossa fidelidade para com Ele? Em relação a Ele, zero de dúvida. Ele é fiel, eternamente fiel. Nós não temos que nos preocupar. Agora, em nós. Não, mas peraí, alguém já fez por mim, eu não preciso fazer, então você pode ser infiel. Mas, gente, raciocine. A lei foi abolida para matar, para roubar. Para fazer qualquer coisa. E aí vem o grande ataque ao quarto mandamento. Mas peraí, e o resto? Então, se tirou um, tirou todos. E aí? Pode fazer qualquer coisa? Então, assim, são discussões, gente, que a gente percebe o quê? É espiritual. Né? São manobras de Satã para manter as pessoas em escravidão. É isso que Yeshua veio fazer. Curar essas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, nessas confusões religiosas. Isso é uma confusão religiosa que deixa a pessoa doida. Porque ela não sabe. Primeira coisa, gente, quem é o destinatário do culto? Somente a ele adorarás. E Yeshua recebeu uma proposta interessante, né? Vou te dar todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. O que Yeshua fala? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ah, mas peraí, e ele falou isso? Mateus 4:10. Ele falou isso? Falou. Ah, mas tem gente que presta culto para Ele. Esse não é o papel, pois não? Você falando aí, eu estou lembrando que a partir do momento que a gente veio, né, a gente começa a olhar as coisas com um olhar mais criterioso, observar as orações das pessoas dentro do credo de trindade. Como é confuso, a pessoa se Não entende, exatamente. Não sabe quando está falando Deus, não sabe quando está falando Jesus. Se achatou o nome do Pai, a pessoa se perde na oração. E coloca mais um ainda no meio, né? Coloca mais um aí. Então, gente, isso tem um objetivo. Imagina uma oração dessa. Imagina uma oração dessa, que confusão. É claro que o Eterno, isso aí está na economia dele, obviamente, né? Ele sabe aquelas pessoas que são verdadeiramente sinceras e foram induzidas em erro. Embora elas estão, então, sinceramente enganadas. Né? Agora, tem muita gente que está ouvindo a verdade hoje, né? desse resgate aí. Yeshua fala sobre isso, ele fala que ninguém vem a ele se o Pai não enviar. E aquele a quem o Pai enviar, ele não descarta. Né? Então, está claro isso aí. Né? Só que tem muita gente que ouve a mensagem e ela reluta em admitir que aprendeu errado. Não é suficiente. Ou melhor, ela foi vítima de um ensino errado. Como é que é? Não é suficientemente bereano. Exatamente. Porque está tudo na palavra. Martins, o que você falou aí sobre a questão da sinceridade, eu acho que cada um de nós aqui teve um
Sim. Então, eu acho que, por mais que nós venhamos dar o testemunho e falar, é o próprio Deus mesmo, né? O próprio Espírito dele que vai testificar as pessoas que elas não erraram. Porque por mais, a gente vê tantos líderes, pessoas piedosas, pessoas que estudam, e a gente vê a seriedade deles, mas eles não conseguem ver uma coisa que nós que nem fomos uma teologia, não fomos um seminário, nada, o Senhor nos revelou. Então eu acredito que a gente realmente tem que fazer a nossa parte, ter as oportunidades de a gente falar, mas como que é complicado quando a gente vai falar com alguém, a pessoa já cria muros e barreiras e nos afasta. Ela não deixa nem a gente terminar de falar. Então assim, hoje em dia alguém chega perto de mim, primeiro bloqueio, a questão do sábado, a gente já sabe que a gente não trabalha, a gente com o Senhor. Aí a pessoa já começa a criar. Aí familiares, principalmente. Então, assim, tem coisas. Os inimigos serão da própria casa. Tem coisas que a gente tem que orar. Gente, é só se colocar no caminho e nós vamos ver cumprir na nossa vida tudo que Yeshua falou. Né? Que nós seríamos perseguidos, que nós não teríamos honra dentro da nossa própria casa. Por exemplo, a questão da perseguição. Eu ficava assim, gente, eu não vejo perseguição. Ninguém vem contra mim, contra a palavra, eu vou falando que a pessoa aceita numa boa. Mas hoje eu sofro com isso. Eu falo assim, gente, nossa, é assim, sabe, o povo afasta mesmo, quando tem festa quem chama, exclui, nos exclui. Estejamos preparados para isso, gente. É isso que o Eterno, 5 minutos eu encerro. É isso que o Eterno fez com o nosso povo aqui. 5 minutos a partir do fim da fala do André. Olha lá, alto André, para aparecer aqui. Não quero aparecer. A Débora comentou comigo, ela falou assim, mamãe, aí ficou na casa do parente. Aí ela falou assim, mamãe, vou fazer o concurso. Eu não creio mais em Deus, só em Yeshua. Ela falou, olha, por quê? Pai, mamãe, porque eu estava conversando com minha tia e ela falou que Deus manda matar. E Jesus é amor. Olha, na vez, gente. Aí, pensativo. Aí eu falei, mas não é assim. Mas é porque ela é comunista e ela tentou colocar na cabeça da minha filha que Jesus é amor, ele ama a todos, né? Inclusão. E o Papai do Céu não manda matar, não manda matar criança, por causa dessa guerra com o Hamas e outros países. Aí tentou colocar esse cabeça dela. Eu falei, pô, como é que deixa mais na casa da tia? Então, assim, sutilmente, se ela não tivesse aberto o coração para mim, a criança fala mesmo. Olha, eu saberia. Pois é, e ela falou, eu falei, filha, mas eu falei, não é assim. Aí eu fui explicar. Por isso, gente, o cumprimento do chamado, né? Olha o chamado. Inculcarás a teus filhos, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, o tempo todo. Né? Se nós não fizermos isso, com certeza outros o farão e de forma distorcida. Né? Imagine o nosso povo seguindo essa instrução dia após dia, inculcando na mente dos nossos filhos. Eu olho para o Efraim assim e fico pensando, gente, olha que delícia, todo dia ele ouvindo, né, do pai, da mãe, as instruções do Eterno. Né? Tem como esse menino, alguém plantar uma coisa diferente na cabeça dele, uma vez que ele entender os princípios da palavra? Não tem. Né? Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, só isso já liberta a criança de quantas coisas? Idolatria? Estou fora. Não, peraí, isso contraria a palavra. E por aí vai pegando a palavra e vai. Isso é a armadura de Deus. Né? Quando fala da armadura lá, é exatamente essa proteção nessa verdade absoluta. Aquém Davi. Então nós precisamos de cumprir a palavra de Deus, inculcando a mente dos nossos filhos, porque se nós não fizermos, volto a dizer, outros o farão. Por isso que Paulo também fala, né, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como varão que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Torá. É Torá. Gente, olhem no original esse negócio. Trocaram palavra da verdade
né? Tiraram a Torá do mesmo jeito que tiraram o nome de Deus. Na minha tradução aqui, ó, João Ferreira de Almeida, tem no prefácio, fala assim: em todos os lugares que estava o nome do Eterno, o tetragrama, em todos os lugares, nós substituímos pela palavra Senhor. Não, se fosse Deus não está bom. Colocou Senhor. Então ficou Senhor em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento. Só que isso é proposital, gente. Qual que é a confusão? A confusão é misturou o Pai, misturou o Eterno e misturou Yeshua, porque Yeshua vem com o papel de Adon. Yeshua é Adon, ele é Senhor, traduzido do grego para Kyrios, né? Nós o seguimos como modelo. Agora, o Eterno é Adonai. Eterno é Adonai, Yeshua é Adon. Aí colocou Senhor, Senhor. Aí agora você não sabe o que você falou aí da oração aí. As orações aí, você não sabe o que você está fazendo para um, você está fazendo. Entendeu? Pelo menos no Antigo Testamento eles colocou caixa alta, né? Agora no Novo. Está tudo misturado, tudo misturado. Lá, o que é lógico, o que é Velho Testamento, o que é chamado aí de Velho Testamento, né? Estando no Senhor, nós sabemos que é o tetragrama, nós sabemos que está falando do Eterno. Agora, na Brit Hadashah não dá para saber, porque tem inúmeras vezes que estão falando do Eterno, mas está dando a entender que está falando de Yeshua. E isso foi feito pós-concílio de Nicéia. Então, assim, é complicado. Queridos, então só para a gente fechar aqui, na sequência, nós temos a questão aqui das parteiras que desobedecem a Faraó. Volto a dizer, qual que é o princípio aqui? O princípio é, todos nós que servimos ao Eterno, devemos obedecer a todas as autoridades, vírgula, a exceção que nos mande fazer algo que contrarie a Torá. Entendeu? A Torá é absoluta. Então recebemos uma ordem de uma autoridade, seja quem for, que contrarie a Torá, eu estou desobrigado de cumprir pela palavra do Eterno. Então o que elas fizeram aqui foi isso, né? Elas recebem uma ordem de Faraó para matar todos os meninos hebreus. Elas tiveram temor disso e elas não cumpriram, inventaram uma desculpa para ir lá para o Faraó. E aí o que a palavra diz que o Eterno fez? Elas foram abençoadas. Elas foram abençoadas. No Midrash, né, que são as interpretações rabínicas, fala que essas mulheres, elas tiveram os filhos que elas sempre sonharam, né? Recompensa do Eterno. Quer dizer, aquele padrão de filho que toda mãe sonha, o Eterno deu para elas. Por quê? Porque elas pouparam aqui os hebreus, né? Foram obedientes à lei de Deus e não foram obedientes ao Faraó. Aí na sequência nós temos a questão de Moisés, quando ele mata um egípcio. Gente, presta atenção nisso aqui, um raciocínio simples. Tinha um hebreu e um egípcio brigando. Moisés vê aquilo ali e toma a defesa do hebreu. Ele vai e mata o egípcio. Quem que sobrou? O hebreu. O hebreu. No outro dia, outra briga. E aí ele vai separar e aí eles jogam na cara dele. Fala assim: quem que constituiu o juiz sobre nós? Você vai fazer conforme você fez ontem? Mas como assim? Quem sabia disso? Quem está falando? Só o hebreu. Ou seja, tem um princípio aqui, gente. Entendeu? Olha, ele foi ajudar e aquele ajudado foi quem entregou ele. Por causa disso ele teve que sair de lá. O Faraó manda matá-lo, procuraram para matá-lo. Ele saiu de lá e teve que ficar 40 anos fora, por causa da interveniência dele aqui. Então, ou seja, a questão de ajudar muitas vezes, né, tem que ter cuidado com isso. Nós não fomos chamados para aquilo ali. Cometeu um crime, né, em favor de alguém e ele acabou ainda sendo acusado, perseguido e tudo mais, né, com uma motivação correta. Eu achava que alguém tinha visto, eu não tinha pensado. Eu achava que alguém tinha era visto. egípcio. Não, que ele foi entregue pelo próprio. Que foi salvo. Não, tanto é que fala assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Tudo encrenqueiro. Entendeu? Quem te constituiu, né? Aí, gente, ele vai para lá, nós sabemos, né, o Eterno aparece para ele. Tem a questão lá do poço, onde ele ajuda a futura esposa, e aí efetivamente ele se casa com ela.
esse fato é semelhante ao que aconteceu com os nossos patriarcas. Com Isaac também, em relação ao Eliezer, né? Eliezer faz isso em relação a Rebeca, e depois com Jacó e Raquel. O Eterno aparece para Moisés então na sarça. Qual que é o ponto que eu quero ressaltar aqui? O nome do Eterno. Quando Moisés fala com ele assim, mas espera aí, eu vou lá, vou me apresentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? O que o Eterno responde? Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie é traduzido, mal traduzido como eu sou o que sou. Mas, isso, eu serei o que serei. E o que significa isso, afinal de contas? Para responder, é só pensar assim, tem uma passagem que fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí os estudiosos falam assim, mas essa frase está redundante, por que ele não falou assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Erie, Asher, Erie, cada um se relacionava com ele de um modo. E a delícia disso aqui, gente, a beleza disso aqui é exatamente essa revelação. Erie, Asher, Erie. Se perguntar para cada um aqui qual que é a sua visão de Deus, cada um tem uma visão. Como se relaciona com Deus? Cada um tem um relacionamento, cada um tem um nível de intimidade, cada um vai lançar sobre o Eterno as suas petições, e o Eterno vai tratar cada um de modo individualizado. É isso que ele está dizendo. É por isso que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A questão dos poderes, né? Isso aqui já está tranquilo. Aí vem o ponto a ser enfatizado seria a questão do primogênito. Assim diz o Eterno. Deixa eu só ler aqui um texto de Isaías. Deixa eu ver aqui, Isaías 42. Gutierrez, abre Isaías 42, por favor. 42? É. 42b. Começa a ler para eu ver. Eu perdi minha referência. Vejam o meu Onde ele servo. foi? Isso, esse aí. Pode ler. Vejam o meu servo, a quem apoio, meu escolhido, a quem aprovo. Pus nele o meu espírito. Pus o quê? Meu rua. Pus nele o meu espírito, ok, o meu Rua Kodesh. Ele trará justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz. Não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará a justiça. Sua luz não enfraquecerá e ele não será esmagado até estabelecer a justiça na terra. Isso, só um minutinho. Ele trará a justiça, ele estabelecerá a justiça na terra. Gente, a justiça, ela está conectada diretamente à Torá. Não há justiça sem Torá. A reta justiça. Reta justiça. Por exemplo, o que se apregoa? Se apregoa, não julgueis. Tem um verso assim, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgados serão julgados. Só que isso isso tem que ser interpretado, né? Não julgueis, né? Pois com os critérios com que julgados sereis julgados. E aí tem outro verso que fala o seguinte, que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, quando fala para não julgarmos, é com os nossos critérios. Se nós estabelecermos um julgamento com os nossos padrões, nós vamos sofrer as consequências por isso. Agora, quando julgamos segundo a reta justiça, Torá, temos que fazê-lo. É a obrigação.
Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, nesse aspecto, é o que a palavra fala em vários textos, tanto da Torá quanto nos profetas, no sentido de que se nós vimos um irmão pecando, nós temos que ir até ele. O Richard Achar fala sobre isso. Né? Fala que aquele que livra o irmão do erro, né, vai ter benefícios por isso. E fala que se nós, vendo alguém no erro e não fizermos nada, aquele irmão morrerá no seu pecado. E quem vai pagar a conta? Nós. Ezequiel 3. Então, gente, é o que eu venho sempre falando aí, está gravado aí em vários estudos, né? A questão da corresponsabilidade. Nós, como corpo, somos corresponsáveis. Então, é por isso que Shaul fala que os covardes não herdarão o reino. Né? Os covardes são aqueles que se abstêm de agir. Tranquilo, que levam uma vida tranquila, não quero problema com ninguém, cada um tem sua vida, né? E cada um faz o que quer. Mas peraí, você está vendo seu irmão pecar e você não está fazendo nada? Né? Então isso, gente, nos coloca na responsabilidade principal. Né? Nós somos corresponsáveis. Então, muito cuidado com isso. Então, queridos, aqui essa primeira parte de Êxodo, de Shemot, né, tem a ver com esse teste que o Eterno já tinha falado que o nosso povo passaria por isso, e o Eterno então começa a trabalhar com o nosso povo agora um resgate, né, a techuvá, né? Veremos na próxima porção aqui que o Eterno já começa aqui a mandar as pragas, né, até que efetivamente o nosso povo seja libertado. E aí vai para o Sinai, recebe a Torá, né, e a partir daí começa todo o processo. Um processo de techuvá que poderia ter demorado 2 semanas, 20 dias no máximo, duram 40 anos, por causa de dureza do coração. Dureza do coração. Então é esse tratamento. Eu queria ter tempo para falar sobre Romanos 8. Eu tinha separado Romanos 8, riquíssimo texto. Depois vocês leiam em casa, que eu ia fazer uma correlação com a passagem da Torá de hoje, mas dado o adiantado da hora, infelizmente não temos como. Então, que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, que sejamos fiéis a Ele, né? Em nome de Yeshua. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.